Sejam bem-vindos a mais um podcast Matemarketing e Vendas. E hoje eu tenho a honra, aqui um grande privilégio, de receber o Rafael Porala. Ele é o CEO do Centro de Tecnologia Capilar. Rafa, obrigado por ter vindo aí fazer um bate-papo com a gente. E, bom, o Rafa, além de ser cliente da V4, amigo nosso, já um projeto de longa data. Mas, na verdade, a gente chamou ele aqui para conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que ele está fazendo e sobre toda a história do Centro de Tecnologia Capilar. Rafa, seja bem-vindo, cara. Obrigado, Joandre. Obrigado, pessoal. Bom, vocês já sabem que eu sou um grande fã da V4, né? Antes de ser cliente, sou amigo do Gui, amigo do pessoal. Então, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal, legal. Cara, e esse daqui é um espaço que a gente abre, né? A gente costuma dizer, pô, a gente tem mais de 7 mil clientes na nossa base e para nós é um grande privilégio dentro do nosso ecossistema conseguir abrir oportunidades para que os nossos clientes falem dos seus negócios. Então é sobre isso que eu queria saber, cara. Me conta um pouquinho aí da história, da sua história, Rafa, e da história do CTC. Perfeito, vamos lá. Bom, minha história começou quando eu era bem pequenininho. Sou filho de um ex-atleta, né? Então, minha vida inteira eu joguei tênis, nadava, jogava futebol, futsal. E acredito que isso foi uma baita de uma escola para mim. Saí de casa muito cedo, com 14 anos, para jogar tênis. Meu sonho era ser um Guga Kirten, mas Pela altura eu jurava que era vôlei ou basquete, mas foi pro eu tênis. fui pro tênis. Pra você ver, nem meu pai me incentivou a jogar futebol. Então você vê que não tinha muita habilidade com o pé ali. Tá bom? Mas saí de casa com 14 anos, fui morar em Balneário, fui treinar lá no Caribe do Larry Passos. Depois acabei indo pra Europa, para os Estados Unidos, fiz o high school lá, jogando tênis pelo high school. Depois fui para Miami, recebi uma bolsa para jogar tênis lá, me formar em business, em administração, que era já o que eu Ah, gostava então de você fazer. fez o college lá nos Estados Unidos ali. Fiz o high school, o último ano do high school e o college lá também. Legal, bacana. Com bolsa lá na universidade, foi uma baita experiência para mim, aprendi a falar inglês, me desenvolvi como atleta, como pessoa também. Inclusive recomendo muito para toda a família incentivar os filhos a ir para o esporte, porque isso abre a cabeça do jovem para muitas coisas, forma a pessoa como atleta, como pessoa, como homem. Então, por mais que eu não tenha dado certo Sim, sim. como tenista profissional, eu acho que o esforço e o investimento valeu muito a pena. Legal, bacana. E aí me formei com 19 para 20 anos, acabei finalizando ali a faculdade, fui fazer uma pós-graduação em marketing em Vancouver. Sempre gostei dessa área de vendas, área de Legal, marketing, legal. mesmo porque eu acho que isso está muito relacionado a qualquer tipo de business que você vai desenvolver, qualquer área de atuação. Você tem que saber se vender, você tem que saber fazer propaganda sua sobre qualquer coisa que você está vendendo, ou serviço ou produto que você está trabalhando no momento. Então, me formei em marketing na época e comecei a trabalhar, né? O intercâmbio que eu fiz lá, eu estudei 6 meses, fiz a pós-graduação e depois eu tive a oportunidade de trabalhar lá em Vancouver na área de marketing, numa empresa parceira da escola que eu estava me formando. Sim. E já desde o começo, era uma empresa de intercâmbio, e desde o começo eu sempre tive o viés de empresário, de empreendedor. Eu sempre gostei desse desafio de deixar esse legado, de construir algo grande e tal. Então eu, com 3 meses de trabalho, eu já comecei a trazer empresas do Canadá para terceirizar o marketing aqui no Brasil com o meu ex-sócio. Então eu passei de ser simplesmente um marqueteiro lá, uma pessoa que trabalhava com marketing, como angariador de negócio, para terceirizar com mão de obra aqui e eu fazer essa ponte com eles lá. Então isso deu muito certo, inclusive depois de um tempo que a gente ficou nesse trabalho, ele me chamou para ser sócio de uma empresa, de uma startup que ele estava abrindo aqui no Brasil. Então eu, depois de 6 meses, um ano lá trabalhando nessa área de marketing, eu voltei para o Brasil, abri mão de tudo, eu tinha uma namorada, já estava morando com ela, eu tinha um carro, eu tinha casa, estava com uma vida meio estabelecida lá, Sim. e resolvi abrir mão de tudo para empreender no Brasil. Uns vão falar que eu sou maluco, outros vão falar que me Tem entendem. as duas perspectivas, né? E então eu voltei pro Brasil, não foi uma jornada fácil. Voltei a morar com os meus pais, então você imagina um menino de 14 anos saindo de casa e com 21 para 22 anos voltando a morar com os pais. Foi um baita desafio. E vindo pro Brasil, a gente abriu essa startup junto com esse sócio meu que tinha esse trabalho comigo em Vancouver. E a gente recebeu um aporte de um fundo. Essa startup nossa trabalhava na área de marketing, só que marketing em Ubers. Ela existe até hoje, chama KM Media, ele toca a operação até hoje. Mas eu acabei saindo
né? Eu vim para São Paulo, comecei a ver que esse mercado era muito difícil, era um mercado de gigantes, né? Eletromídia, Calas, Sim. NeoH dominando o mercado, os chineses colocando muita grana aqui, era difícil a gente competir com poucos produtos. Então eu acabei saindo da operação, o sócio comprou minha participação, e aí eu fiquei aqui em São Paulo depois de 2 anos trabalhando. Sim, perdi meu chão, não tinha o que fazer. E eu falei, e aí? Volto para Maringá, morar com os meus pais, fico aqui em São Paulo, desenvolvo um outro projeto. Você tinha acabado então de voltar ali do Canadá, 2 anos de experiência, aqui no Brasil com startup e teve que desbravar um novo mundo, é isso? Isso, eu vim a gente recebeu um aporte de um fundo quando eu estava em Maringá ainda pra gente ir para São Paulo, né? Pra gente abrir escritório aqui. A gente sabe que aqui é onde as coisas acontecem, onde movimenta o dinheiro. Então a gente estava realmente buscando captação na primeira rodada para vir para São Paulo, abrir um escritório aqui e montar uma estrutura um pouco mais robusta de vendas e tudo mais. E a gente fez isso, a gente veio para cá, só que quando a gente veio, a cabeça, quando a gente acaba saindo um pouco do interior, a gente começa a entender realmente como que funciona o mercado e se isso é possível entrar ou não, o quanto de dinheiro vai desprender para eu poder me inserir no mercado. E aí chegou um ponto que eu estava conversando com os meus sócios e não estava mais fazendo muito sentido, ia precisar de muito capital para um retorno muito difícil de acontecer em muitos anos. Então, acabou não fazendo muito sentido para mim. Para ele no interior fazia sentido, porque essas grandes empresas não atuam nos interiores. É verdade. Então, fez mais sentido ele voltar com a operação para Maringá, recomprar a minha parte e tocar a operação por ele lá. Mas aí, o Rafael, aqui em São Paulo, morando sozinho, com um projeto, do dia para noite, não tem mais projeto, e o que eu faço? E aí minha mãe, onde entra nessa história, e aí eu contei todo esse enredo para poder explicar a entrada no CTC, né, que isso tudo teve muito relação com a minha mãe, que é médica, dermatologista. Nesse meio termo, eu sempre falando para minha mãe e meu pai, vem para São Paulo, vem para São Paulo, vem para São Paulo, aqui é o lugar, você é médica, vem para cá. E Eles ela estavam lá em Maringá ainda. lá em Maringá ainda, isso. E aí ela veio para São Paulo. E aí ela ficando no meu apartamento, eu falei, mãe, eu tô com a empresa aqui, a empresa tá me ajudando a pagar as contas, vem e fica no meu apartamento. Enquanto você não se estabiliza aqui, fica comigo. E ela fez isso. Só que nesse meio termo mudou, porque ela encontrou um trabalho na área de dermatologia dela e eu acabei saindo da empresa. E aí eu falei, mãe, agora eu vou ficar com você aqui um pouco até eu me estabilizar de novo e tal. E a gente estava nesse meio termo. E ela começou a estudar tricologia. Nesse meio termo, então ela fez 1 ano de tricologia, eu estava com a empresa foi parando, ela se formou em tricologia e entrou para trabalhar no CTC como médica tricologista, fazendo plantões lá, como outras 10 médicas estavam trabalhando no momento no CTC, e ela era mais uma das médicas. E aí, entre indas e vindas, ela acabou saindo e tal, os sócios chegaram para ela e falaram, Lu, eu quero você como sócia aqui, faz sentido a gente ter uma médica, porque é a cara da empresa, as pessoas hoje buscam o CTC por conta dos médicos, então faz sentido pra gente ter você com participação na empresa, sim, você tem interesse? E aí ela chegou e falou, Rafa, pô, vou precisar de ajuda, você consegue ir na reunião comigo para me ajudar, negociar com os caras e fazer e não fazer? Eu falei, claro, mãe, vou, vai ser o maior prazer. Só que eu tava sem projeto. Sim. E aí eu já comecei, vou levantar tudo dessa empresa, parte financeira, operação, estratégia de marketing, tal, vou montar um baita de um projeto e vou apresentar para eles um projeto completo que eu tô incluso nisso, né? E aí, reunião lá no JK Iguatemi, a gente sentou na mesa redonda e eu comecei a falar, me vender. Eu peguei tudo que eu sabia de marketing comercial e falei assim, cara, agora é minha hora de eu me vender. Toda a munição ali dos anos de conhecimento. Eu falei, agora é a minha final do Campeonato Brasileiro, agora eu preciso, né, botar tudo pra fora aqui e me vender. E a gente começou a conversar e tal. E aí eu já conheci o Gui, né, o Gui Liberty, já conhecia, já era amigo dele. E aí chegou uma hora que a gente meio que, então beleza, faz sentido, a nossa visão tá alinhada aqui, é bacana. Aí eu falei, pessoal, vou no banheiro, já eu volto. E eu fui no banheiro, a gente tirou uma foto e eu fui no banheiro. Quando eu tava no caminho do banheiro, eu mandei mensagem pro Gui, falei, nossa, Gui, eu acho que deu certo, os caras gostaram aqui da nossa apresentação e tal, acho que vai fluir, mandei a foto pra ele. Aí ele me mandou um monte de risada, falou assim, cara, você sabe onde você tá sentado? Você sabe quem são os caras que tá aí com você? Eu falei... Não, são os sócios do CTC, da empresa que a gente está conversando e tal. Rafael, ele é o Lisandro Lopes, né, sócio do lado do Bishmol, CMO da XP Investimento. O outro é o Daniel, tal, CEO da Red Ventures. O outro é o tal. Aí eu
comecei a ficar branco, né? Porque eu tava falando há 2 horas sem parar. Você não soube disso antes, né? Senão você ia chegar pesado, né? Não, e hoje, assim, eu falo isso abertamente, porque eu já conversei isso com eles, né? Isso é super tranquilo hoje. Mas na época, eu falei, cara, eu tô 2 horas falando de marketing pro cara que mais sabe de marketing no Brasil, o outro. E aí os caras acho que gostaram desse meu jeito mais jovem de pensar e expor as opiniões, e isso fez muito sentido. E a gente acabou entrando na operação, eu entrei à frente da empresa, na área de marketing, né, porque tinha outro sócio na área financeira e a doutora na área de operações ali, clínicas, médicas. E aí eu voltei branco, já não conseguia mais falar uma palavra. Sim. A sorte já tinha tudo finalizado, enfim, esse foi a minha entrada no CTC. Né? E aí fazendo já a ponte do porquê o CTC, que eu acho que isso é muito importante, quando os sócios quiseram trazer um médico como sócio, eu falei assim, opa, aqui tem algo diferente. Não é somente um lugar onde você põe cabelo nas pessoas, faz um tratamento ali e manda as pessoas embora. Não é só um negócio mercantil, né? Não tem só o comércio ali. Exatamente. Tinha, assim, um tratamento diferente. Nós somos especializados hoje, nós somos uma clínica médica especializada em cabelo. Nós não fazemos tratamento capilar igual outras empresas fazem harmonização facial, depilação e cabelo. Não, nós somos especialistas em cabelo. Nós temos médicos tricologistas que atuam somente na área de cabelo. Legal, bacana. E na área da saúde, eu acho que isso é muito importante, porque a pessoa que vai lá, o cliente que vai lá, ele compra muito o médico. Sim, não tenho dúvida. Entendeu? Então, você imagina vocês hoje aqui da V4. Pô, eu tô precisando de uma empresa que me ajuda a trabalhar com marketing, com growth, com estratégias comerciais e tal. Aí eu vou falar com vocês fazem marketing, vocês fazem operação e também tem financeiro, vocês ajudam. Isso perde a credibilidade, muito generalista, né? Muito generalista, acaba perdendo um pouquinho da confiança na especialidade, né? Isso, exatamente. E aí quando eu percebi essa oportunidade, inclusive com minha mãe envolvida na operação, eu falei, opa, tem business aqui. Aqui tem algo que dá para extrair. Então, basicamente foi assim que foi a entrada, há uns 2 anos no CTC. 2 anos no CTC. Daí você já entrou e você comentou que viu um pouco essa questão de, pô, não é só um business mercantil, comércio, né? Trazendo um pouco da visão do cliente, né? Dos clientes, dos pacientes que estão lá, que não deixam de ser clientes. Mas assim, qual que é a maior transformação que o CTC consegue gerar na vida dos pacientes? E que você, que está no dia a dia, recebe esse feedback? Assim, hoje eu falo, trabalhar com a área da saúde, ela ao mesmo tempo ela é muito complicada, mas ela é muito satisfatória. Porque por mais que a gente passe que nós somos uma clínica médica e tudo mais, nós trabalhamos com estética. Então, toda a transformação do paciente, ela é muito bem vista pelo cliente. Ele gera um impacto muito grande na vida dele. Né? A pessoa, às vezes... Quando bem feito, né? Exatamente, mas hoje, modéstia à parte, o tratamento capilar, ele em grande parte é suficiente para dar resultado. Tá bom. Então, hoje a gente tem uma deficiência de consciência dos nossos clientes, da grande maioria das pessoas que, vou esperar perder o meu cabelo para fazer um transplante capilar. Tá. O transplante capilar, nós temos parceiros que nós indicamos, mas são tão raros casos que é indicado o transplante capilar que não vale nem a pena a gente fazer. Entendi. São só alguns clientes. Então hoje a gente com o tratamento durante 6 meses, 9 meses, 12 meses, os resultados que a gente consegue com o tratamento são gigantescos. Então vocês entram numa fase muito mais preventiva ou corretiva para aquele caso que não é necessariamente caso de transplante, é isso? Eu queria trabalhar muito na parte preventiva. Tá. Imagina vocês pegando uma empresa do começo e falando assim, eu quero começar com a V4 Company. Tá bom. Seria maravilhoso. Normalmente eu acho que não é muito assim que acontece. Não é. Chega aqui, a empresa pegando fogo e vocês tendo que se virar com o que tem para tocar a empresa e fazer ela crescer, por mais caótica que esteja a situação. Hoje, na nossa clínica, também é a mesma coisa. Hoje nós batemos muito em cima da conscientização, porque se a gente pega um paciente hoje que está com os primeiros sintomas ali, na fase muito inicial, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, o paciente indo na clínica, ele nunca vai ter problema de queda. Perfeito. Porque nós conseguimos bloquear ali a testosterona livre. A testosterona livre não vai atuar no bulbo capilar, não vai gerar o afinamento dos fios. Seria muito mais simples, mas normalmente hoje o brasileiro ele só procura depois que está com um problema gigantesco nas mãos. Sim. Então, assim, por um lado isso é ruim, mas por um outro a gente gera um impacto tão grande de restauração
que isso é muito satisfatório. E a gente está falando isso, obviamente, de algumas doenças muito mais comuns, mas nós tratamos alopécias universais, onde pacientes chegam sem um fio de cabelo no corpo inteiro. E homens e mulheres, né? Homens e mulheres. Chega lá, a menina não tem sobrancelha, não tem cílios, não tem nada. E aí você chega lá, ela com peruca, toda desconfortável, sempre com o pai do lado, com a mãe do lado. E aí a gente percebe que depois de 6 meses, 9 meses de tratamento, ela chega, doutora, tá nascendo os meus primeiros fiozinhos de cabelo, tá nascendo os meus primeiros... E você vê o quão importante que isso é para a pessoa, para o cliente. Para autoestima, para autoconfiança, né? E isso não tem preço, Joandre. Isso legal. é, assim, eu falo meio que de fora, porque eu não estou atuando lá diretamente com o paciente, mas quando você conversa com as médicas e com as biomédicas que trabalham com os pacientes, e ela fala, nossa, Rafa, dá trabalho, é difícil, você mexe com estéticas, mas quando volta um paciente com esse feedback, com o pai, com a mãe, falando, olha, você não sabe, minha filha estava com depressão, não queria ir para a escola com vergonha, e hoje ela está super contente, já está querendo voltar a conversar com as amigas, já não está se sentindo tão mal por conta do tratamento. Então Legal. Isso não tem preço. Muito legal. E aproveitando então essa sua fala, Rafa, quais são as principais dores que o CTC trata? E quais são as principais causas ali, tipos de tratamento que vocês têm? Se eu fosse falar de um Pareto ali, de um 80-20, falando, a maior parte das situações que a gente recebe são relacionadas a tal tipo de causa, por exemplo, uma alopecia, e esse é o tratamento ideal. Um pouquinho disso, de causas e tratamentos que vocês mais costumam aplicar. Hoje, assim, nós atendemos 50% homens, 50% mulheres. Né? A gente imagina que o homem tem muito mais problema de queda. Pois é. Só que a mulher, quando tem, ela vai pra gente no dia seguinte. O homem posterga um pouco mais. Depois eu vejo isso e tal. A mulher, ela tem menos mulheres com problemas de queda de cabelo. Só que quando elas têm, elas vão no dia seguinte lá e fecham o tratamento. Certo. Então hoje a gente atende mais ou menos 50-50, homens e mulheres. E grande parte do nosso tratamento, assim, falando mais ou menos 80% de todo o nosso tratamento na clínica é alopecia androgenética. Entendi. Que são essas entradas que inclusive eu tenho, 90% dos homens têm, é alopecia androgenética. Então, o tratamento ele é super simples, é um tratamento clínico. Você tem que passar com a doutora, com a médica, tricologista. Ela vai fazer o exame de tricoscopia no couro cabeludo, ver quais são os déficits de vitamina, hormonais, vai te pedir exame de sangue, para ver se você tem alergia a algum tipo de medicamento. Tá então bom. É um tratamento muito mais complexo do que simplesmente você ir fazer um tratamento. Eu falo que o tratamento, ele resumidamente, a parte mais importante dele é a consulta. Sim. Entendeu? Porque legal, hoje, por exemplo, nós temos um tratamento chamado MMP. Tá bom, que é fala um pouquinho dele. Que é um microagulhamento. A gente vai pegar ali a seringa, muito parecida com a de tatuagem. Tá bom. E a gente vai fazer microagulhamento no seu couro cabeludo com medicamentos. Mas quais medicamentos? Certo. O Joandre precisa de um medicamento, o Gui precisa de outro medicamento. E é uma composição de medicamentos aí. Isso, e cada paciente é único. Então, como que eu sei quais são as faltas de vitaminas, quais são as faltas de medicamentos ali que você vai precisar para recuperar o seu cabelo? Então, a gente vê hoje tratamentos, come a gominha aqui, passa o gelzinho ali. O que está nesse tratamento? Sim. O que tem nesses medicamentos para fazer, para o seu caso, a recuperação do seu cabelo? Então, a gente sempre explica a importância da médica no tratamento. Perfeito. Né? E aí, posteriormente, a médica passando todo o tratamento, você vai para a área das biomédicas, onde elas vão executar aquilo que o médico passou. Né? Então, hoje a gente tem todo esse ciclo. A gente faz a captação dos toda a leads. formulação da composição é feita internamente ali. Internamente. Um mix de vitaminas que tem que utilizar, etc. É isso aí. Pô, legal. E você falou uma coisa muito curiosa, né? Que, apesar de naturalmente, ou pelo menos visualmente, né, que a gente vê geralmente os homens sofrem mais disso, vocês têm um público 50-50 aqui, né? Uhum. Fala um pouquinho, vou pegar essa mesma pergunta que eu fiz anteriormente, mas separando entre homens e mulheres. Falando para as mulheres especificamente, quais são os principais sintomas iniciais, digamos assim, que você recomendaria, se fosse numa visão preventiva, que você recomendaria a uma mulher já procurar o CTC? Eu vou falar algo aqui que as mulheres já vão se identificar já. Quando vocês estão no banho, vocês passam a mão no cabelo e vocês sentem o cabelo na mão de vocês, sai aquele tufo de cabelo no ralo, na parede. Isso tudo é uma doença que... Não é natural isso. Não é natural. Tá. Até 100, 150 fios de cabelos por dia é normal. Tá.
mas normalmente a gente sabe que as mulheres têm muito mais queda do que 100, 150 fios por dia. Então, isso já é um sinal de que precisa-se de um tratamento. E não espere falar, nossa, meu cabelo tá super ralo agora. Você já pode fazer um tratamento já para ontem. Tá bom. Entendeu? Hoje a gente trata meninos de 18, 19, 20, 21 anos que estão começando com alguns sintomas e a gente fala, nossa, você nunca vai ter problema com a sua vida, porque fazendo o tratamento desde o início Sim. é muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais barato você prevenir do que você depois ter que fazer um tratamento muito mais intensivo. Perfeito. E no sentido oposto, e os homens ali? Nos homens deve ser mais a questão estética, a entradinha, a famosa entradinha. Sim. A entradinha e a careca aqui atrás. A coroinha aqui. A coroinha, exatamente. Legal. Isso afeta grande parte dos homens, é super normal. Isso está muito ligado à testosterona livre que nós temos. Doutora Lucila, me perdoe se eu estiver falando besteira aqui. Tá. Mas hoje a testosterona livre, ela se transforma em DHT e em 5-alfa-redutase e ela atua no bulbo do cabelo enviando um sinal para o cabelo miniaturizar e afinar. Então, isso que nós temos aqui não é queda de cabelo. Você percebe que... É cabelo fino é cabelo fino, exatamente. O bulbo ficou muito grosso pro cabelo ali, vai. O bulbo não, vai. O canal, não sei qual é o nome que vocês usam. O canal vai afinando, Tá. ele vai recebendo sinais e ele vai afinando até o momento que ele fecha. Então o cabelo não cai, ele vai afinando e some. Entendi. Entendeu? Então a gente a gente trabalha com bloqueadores de DHT, como a finasterida, a dutasterida, para prevenir esse bulbo de receber o sinal e afinar o cabelo. Pô, tá tendo uma aula aqui, tá tendo um Não, MBA. Não sou médico, Não, mas já pode ser médico aí. Pô, legal, Rafa. Cara, e agora, assim, eu costumo dizer que na área da saúde, né, principalmente na área da saúde relacionada a uma questão mais estética, vocês mexem muito com o sentimento das pessoas, né? Muito. É diferente de eu fazer uma cirurgia, sei lá, invasiva, que ninguém vai ver, ou uma necessária, apendicite, eu vou lá, fiz uma cirurgia, que nem eu fiz desvio de septo, tá? Vocês trabalham com algo muito perceptível, né? Se eu fosse falar de satisfação de clientes e de transformação ali, me fala aí, você deve lembrar de algum case, você contou agora há pouco um mini case aí, né? Da menina que tinha um pouco de vergonha de ir na escola e tal, mas me fala alguns cases emblemáticos, que você fala, putz, teve esse aqui, dela ou dele, que a gente se orgulha muito de ter feito essa reversão da queda de cabelo e essa transformação. Assim, obviamente todos os casos são especiais pra gente, porque independente do grau ali, às vezes a autoestima de uma pessoa tá mais afetada do que a outra. Sim. Então todos os cases para nós é muito importante, a gente trata isso com muito carinho. Mas a mulher, ela tem um porquê a mais. Porque normalmente a mulher que vai procurar a gente, ela tem alopécias areatas que são muito específicas. Então você imagina, você tá com o seu cabelo normal e aí de repente surge um buraco no seu cabelo, que não é um buraco normal, é um buraco que fica no meio da cabeça liso. Sim. Então é muito evidente. Então esses casos que são um pouco mais difíceis de acontecer, realmente geram um impacto muito maior. É mais difícil o tratamento, não são todos os médicos que querem inclusive receber esse tipo de doenças, porque vai dar muito mais trabalho, os retornos vão ser muito mais constantes, o relacionamento médico-cliente ele tem que ser mais intenso. Então esses casos sim são os nossos melhores casos, de alopécias areatas, que são doenças um pouco mais inflamatórias, um pouco mais cicatriciais, que são mais difíceis de tratar. Porque depois você diz assim, o retorno do cabelo é mais desafiador, digamos assim. Isso, não são entradas igual eu tenho, que são androgenéticas, que são doenças inflamatórias, é mais simples de tratar. Alopécias cicatriciais, igual essa universal, alopecia areata, é muito mais complexo. Então, quando tem resultado, o paciente ele já chega com uma autoestima muito diferente quando ele tem isso. Então, a resposta, o feedback e o resultado, quando se tem resultados com os pacientes, é gigantesco. Legal. Agora fala um pouquinho onde vocês estão. Vocês estão aqui em São Paulo, tem mais de uma clínica. Quem quiser procurar vocês para conhecer um pouquinho mais desse tratamento, que não necessariamente precisa chegar até um transplante capilar. A gente está ali na Vila Olímpia. Tá bom, aqui em São Paulo. Isso, aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, ali na Pequetita. E nós temos uma clínica apenas, estamos ampliando agora a Vila Olímpia, a doutora já está com os horários lotados, graças a Deus. Assim, empresa de marketing é mais ou menos, mas a doutora
Então a gente está em fase de... Estamos ampliando agora a unidade da Vila Olímpia. Estamos trazendo outros médicos para compor ali o time, até para dar uma desafogada nela, porque ela está bem cansada. Então, assim, precisa de aumentar a equipe, precisa trazer outros médicos, outros profissionais. Então, quem quiser nos procurar, estamos ali na Vila Olímpia, Pequetito 145, tá? Rede social Centro de Tecnologia Capilar, cupom V4. Você que decide. Podemos colocar aqui um cupom V4. Depois eu vou conversar, Tem essa então. possibilidade? Claro. Então eu vou deixar já esse corte aqui, ó. Aí. Você pode falar aí. Pode falar que tem o cupom V4, que depois a gente coloca aí nos cortes. Então, beleza. Cupom V4 Company, 50% de desconto na consulta? Caraca, aí você foi Vamos? agressivo. Meu, daí a gente se sente lisonjeado. Bom, a turma aqui não precisa disso agora. Eu já tô precisando aqui. Eu tava vendo, tem essa mecha branca aqui, e ela tá mais rala. E hoje, por acaso, eu fui cortar o cabelo e tava vendo. Eu falei, caramba, tá acontecendo alguma coisa aqui. Mas legal. E agora falando um pouquinho, Rafa, do público, né? Eu gosto muito de entender assim, cara, qual que é o meu perfil de público ideal? Tem um perfil de público ideal pra vocês? Cara, o perfil de público ideal são pessoas que têm consciência da necessidade de fazer um tratamento. São pessoas que foge ali um pouco do ICP, né? Se abre um pouco mais ali a área. São pessoas que sabem da necessidade de ter um médico cuidando da saúde do cabelo, e não simplesmente fala assim, eu quero fazer um negocinho ali, vou fazer um MMP, vou fazer uma mesoterapia. Não. Pô, eu sei da importância de ter um profissional me acompanhando. Igual eu faço o comparativo da parte da nutrição. Tá bom. A pessoa tá um pouquinho acima do peso, ela quer começar a se alimentar melhor. Ela pode simplesmente abaixar um aplicativo ali, medir as calorias dela e fazer por conta própria. Mas será que é a melhor opção? Será que não é melhor buscar um nutricionista que vai entender das necessidades, vai entregar pratos ali que faça sentido pro dia a dia dela, que vai ter um acompanhamento melhor? Então, assim, é aquilo que eu estava te falando da consciência do público. Não basta só ter o problema, a pessoa precisa entender da necessidade de um profissional de alta qualidade atendendo ele, e ele precisa ver valor nisso. Né? Eu não posso ficar aqui justificando o valor da consulta médica para uma pessoa que fala assim, não, mas tem uma empresa que faz de graça a consulta. Mas é uma consulta médica? Não, é uma fulano de tal que faz. É que tem uma coisa que hoje é muito comum, né? Você vê dentista aplicando botox no rosto. Você fala, pô, mas peraí, a pessoa é dentista e vai aplicar botox? Não, nada contra, assim, mas assim, me parece um pouco contra-intuitivo que isso aconteça. É mais ou menos a mesma coisa aqui, né? Assim, quanto mais especialista, melhor para o sucesso do tratamento aqui. Eu vou fazer uma comparação. Imagina uma pessoa chegar para vocês e falar o seguinte, ô Joandro, eu quero contratar vocês para fazer tráfego pago. Certo. Você já sabe que o nível de consciência daquela pessoa sim. Basicamente zero e que vai dar, às vezes, muito mais trabalho você atender essa pessoa do que simplesmente você falar assim, cara, você sabe bem o que você quer? Hoje o marketing é composto disso. Tráfego pago é uma ferramenta que a gente usa para esse tipo de canal, se fizer sentido para você. Então, assim, você explicar isso tudo, puta... Eu sei. Fala um pouquinho pra gente aproveitar esse bate-papo do corpo médico que vocês têm. Quem são os doutores, as doutoras? Conta um pouquinho até do currículo dos profissionais. Hoje nós temos uma médica, Tá que é a bom. doutora Lucila, que é a minha mãe, inclusive. Legal. Ela é médica, dermatologista, trabalha na área não sei quantos anos, e fez pós agora em tratamento capilar, e já teve clínicas médicas, clínicas de dermatologia, na época ela trabalhava com a parte estética, mas ela cansou disso, e hoje ela trabalha só na parte de tratamento capilar. Legal. E nós temos também várias biomédicas lá na clínica que passaram pelo treinamento nosso e que fazem ali todas as aplicações, toda a coleta de sangue, todos os tratamentos ali da Então clínica. vocês têm todo um processo e um padrão de qualidade, é isso? Isso. Tudo... Como que é a esteira de vocês ali passa por uma consulta, depois tem ali os exames e depois? Conta um pouquinho do processo ali. Tá. Uma pessoa, a partir do momento que entra, decide passar por uma consulta, tipicamente, o que acontece ali de acordo com o playbook de vocês? Bom, primeiro o paciente ele vai chegar na clínica, ele vai marcar a consulta médica, né, com a nossa tricologista, vai passar durante 1h30 em consulta, onde a doutora vai estar fazendo toda a parte de exame de tricoscopia, avaliação do couro cabeludo, conversando com o paciente, ver o que mais incomoda nele, qual a pressa e qual a expectativa que o paciente tem em relação ao tratamento, porque não adianta nada o paciente chegar lá e falar assim, não, doutor, eu quero o cabelo amanhã.
Isso não existe. Tem que alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa, a doutora precisa entender qual é a rotina do paciente, se ela faz muita química no cabelo, se trabalha com isso, se não trabalha com aquilo, se tem alergias, a doutora vai pedir exame de sangue para ver se é alérgica a algum medicamento, se ela já usou algum medicamento que não deu resultado, que a gente já pode fazer a substituição. Então, assim, nessa 1h30 a doutora vai realmente fazer uma consulta completa com o paciente ali, entender, alinhar expectativas e montar o tratamento ideal para ele. Legal. Vai fazer a avaliação ali da tricoscopia, vai ver qual é a doença do paciente e montar um plano de tratamento. Saindo da consulta, vai para a área comercial, onde a doutora envia para o nosso comercial todo o plano de tratamento, vai se negociar valores ali, tempo de tratamento, o que o paciente pode fechar, o que não dá agora. E pós-fechamento, ele inicia a parte de agendamento das sessões de tratamento. Tá bom. E aí ele vai para a área de tratamentos, onde as biomédicas vão receber ali toda a prescrição médica, todo o tratamento, o que é para se fazer naquele dia e começar a fazer as aplicações. A gente já aproveita, se o paciente tiver tempo, como ele foi para consulta, no mesmo dia ele já faz a primeira sessão. Porque a gente sabe que aqui em São Paulo é super complicado o deslocamento, então a gente aproveita essa situação para sempre já deixar um horário disponível caso o paciente feche o tratamento conosco para ele já iniciar. Antes de fazer qualquer tipo de sessão de tratamento, a gente tira as fotos de antes, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com a parte estética, você está todo dia se olhando no espelho, se vendo, a evolução às vezes você pode não ver a evolução. Sim. Então, quando você tira as fotos de antes e depois e faz o comparativo, você consegue ver realmente a evolução que teve. E então a gente sempre faz as fotos de antes, né, da primeira sessão, e de 3 em 3 meses vão se tirando fotos de depois. Então tem inicial, 3, 6, 9, 12, 15 meses, assim a gente vai indo. Na última sessão, a gente agenda a última sessão do paciente e após essa última sessão, a consulta renovação do paciente. Sim. Então nessa consulta renovação, a doutora vai olhar o diagnóstico e vai ver ali toda a evolução do paciente, mostrar realmente o que foi bom, o que dá para ser melhor, como que está o uso dos medicamentos via oral, que nós trabalhamos também, sim, de uso tópico. Então hoje só médicos conseguem prescrever medicamentos via oral. Então como nós temos essa especialista na clínica, a gente tem todo um tratamento completo, não só de injetáveis. E aí a gente faz essa consulta renovação, onde a doutora vai mostrar realmente todo o resultado para o paciente e fazer a renovação para mais 6 meses, para mais 9 meses, só que aí é um processo de manutenção. Perfeito. Então, você já tampou o buraco que tinha, já está mais tranquilo, agora você não precisa vir aqui todo mês, a cada 15 dias na clínica, você pode ter um intervalo um pouco maior para a gente fazer o que a gente chama de cruzeiro. Sim. Entendeu? Manutenção. Exatamente, a palavra certa é manutenção. Então a gente tem o tratamento intensivo, que são os primeiros meses, e depois a gente diminui para um cruzeiro ali para a pessoa poder ir mantendo, porque no momento que você parar de colocar os medicamentos, a testosterona livre vai voltar a atuar no cabelo. Perfeito. Então é um tratamento para o resto da vida. Adoro fazer essa comparação com a parte da nutrição, que as pessoas têm uma consciência um pouquinho melhor. Você está fazendo uma dieta, foi para nutricionista, emagreceu lá os seus 5, 10 quilos que você queria. Você vai voltar para os seus hábitos antigos e falar, agora não preciso mais de você? Não dá. Não tem como. Então, é uma conscientização e o tratamento para o resto da vida. Obviamente que você vai liberar um docinho aqui, um docinho ali, porque você já está tranquilo. Mas, se você não seguir ali a dieta, não seguir um plano de tratamento ali, você vai voltar a ter resultados que você tinha antes. Pô, parece um processo, uma metodologia super robusta. E foram vocês que desenvolveram esse plano? É isso? Você junto aí com a doutora... Como que... Há quantos anos? Aliás, uma coisa que eu não perguntei. Há quantos anos a gente está falando de CTC já de pé? E há quantos anos sob a sua gestão? Bom, primeiro, isso tudo que eu estava falando de protocolo, isso tudo é a doutora que faz. Então, um protocolo desenhado por vocês ali, de acordo com os anos de experiência na área médica. Isso, desenhado pela doutora 100%. Ela que é responsável nessa área, eu nem me meto. Tá bom. Porque se eu colocar o dedo lá, não vai ser coisa sim. boa. Falando de CTC, o CTC já existe desde 2017, 2018. Então vai quase bater 10 anos aí. É uma empresa bem antiga. Bem antiga, né? Assim, pensando em empresas assim que dificilmente duram-se 10 anos. Mas na minha gestão são 2 anos. Eu entrei em final de 23, passei 2023, ali os últimos 3, 4 meses de 23, 24 inteiro e agora. E você, tá curtindo essa jornada? Cara, aprendendo bastante.
Eu falo que a jornada do empreendedor é um constante aprendizado, né? A gente acha que a gente sabe, quando vai, quebra a cara e fala assim, realmente eu não sei. Então, estamos nessa aí. Muitos desafios. E aprender, cara, eu sempre estive perto de pessoas que são melhores do que eu, sempre pessoas que me motivam, que me incentivam, me cobram. Então, no CTC não é diferente. Hoje os meus sócios são grandes empresários, são pessoas incríveis que me acompanham, que confiam em mim, mas também me cobram, me guiam ali. Então, tá sendo uma jornada incrível, sou muito grato. Legal. E agora, aproveitando aqui, a gente está trabalhando com vocês, eu acho que já deve fazer aí 2 anos, mais ou menos. Uhum. Como que a V4 tem contribuído para essa jornada do CTC e como que você acha que a gente pode contribuir ainda mais? Ó, tá aí uma pergunta fácil de responder. Legal. Eu desde que entrei no CTC, eu sempre busco trabalhar com pessoas competentes, inclusive isso eu acho que é o sonho de todo empresário. Sim. Só que é difícil você ter condições, não só financeiras, mas condições de cabeça e de entendimento, de aceitar pessoas boas do seu lado. Porque pessoas boas do seu lado não são aquelas pessoas que vão concordar com você. São pessoas que Às vezes vão desafiar, né? São pessoas que vão trazer coisas novas e coisas que às vezes você não sabe. Inclusive agora estamos trabalhando com o Sidmar, grande abraço para ele. É um cara que tem contribuído muito pra gente, principalmente na área comercial. E você hoje está aberto a receber opiniões de pessoas de fora que têm para contribuir. Eu acho que isso é o grande passo, porque você sozinho não vai conseguir fazer praticamente nada. Você vai ficar ali sambando no mesmo lugar sem deslanchar. Então, no momento que a gente trouxe a V4 e o Sidmar tem um grande papel nisso, com ideias diferentes, com visões diferentes, e você aceita isso, e você está aberto a receber essas informações e a mudar, e isso acho que é o que a V4 mais tem contribuído, não só na área de marketing, mas na área comercial, na área de CS, na área de pré-vendas agora com a SDR que a gente está com vocês também. É uma jornada, né, no final, assim, a gente diz, e o mercado de marketing é muito dinâmico. Então, o custo do lead de hoje é diferente do custo de lead de 2 anos atrás, 1 ano atrás. Então, se você não mexe na esteira inteira, no processo do marketing, a venda, ao pós-venda, fica complexo. E vocês estão mexendo nisso agora, certo? Isso, estamos mexendo, sempre vamos mexer. A gente está agora com um processo de implantação do BI. Então, eu quando entrei na empresa, eu fiz inclusive o curso de Ciências do Marketing. Eu acho que legal, cara. Legal. Foi uma baita experiência ali, aprendi muito com o Gui, com o Denner, com todo o pessoal que fez a gravação ali do conteúdo. E isso me ajudou muito a abrir minha cabeça, a entender sobre até a parte da matemática dentro do marketing, a importância de você saber ler a sua empresa, né? Porque a gente fala que tem vários níveis de consciência, né? O empresário que está ali na parte operacional, que não consegue ter a visão do business como um todo, o empresário que está começando a trazer pessoas, o empresário que entende ali a importância de você olhar o macro, nunca sair da operação, porque nunca sai da operação, mas você conseguir entender que fala, não, calma, agora é meu tempo de olhar os números e entender o direcionamento que a empresa toma. Um insight interessante que o Sidmar trouxe para mim na última reunião que a gente fez, falando sobre a jornada do cliente. Então hoje a gente tem ali 30 dias, mas qual que é a minha jornada de conversão? Sim. Então, às vezes, a gente está focando no período errado de conversão, gastando muito dinheiro no momento em que as pessoas não vão comprar da gente. Então, seria mais interessante otimizar a verba para uma data nos primeiros 15 dias do mês. Então, como que você vai ter essa visão mais abrangente de um business se você não tem os números? Que foge um pouco até da publicidade convencional, né? É, de fato, um marketing baseado em dados ali para tomar esse tipo de decisão. E otimizar cada real investido. Então hoje a gente tem um trabalho muito bom de CRM que vocês fazem. A gente está agora implantando o BI, fazendo todo esse cruzamento de dados do Meta, fazendo cruzamento com o CRM, com o nosso sistema de vendas, porque você não adianta nada você ter o número ali de quantos leads foram agendados, legal, mas quantos converteram? Tem que cruzar esses dados. Quem converteu, qual foi o lead que comprou, que teve o ticket maior? Foi o cara que veio do Meta, do Google, o cara que veio por indicação. Tem que fazer todo o traqueamento lá, né? Todo o traqueamento. Até o dinheirinho no caixa chegar. É isso aí. Caras que confirmaram presença, mas não foram. Pô, da onde que tá vindo esse cara? Será que esse lead está sendo qualificado? Será que a gente não tem que colocar uma jornada de qualificação melhor pra gente não ocupar a agenda da doutora e acabar perdendo essa data? Sim. Então, assim, esse toque de dados, essa visão um pouco mais analítica do business, vocês trouxeram e hoje eu consigo olhar e falar assim, cara, eu nunca ia imaginar um negócio desse. Como o CEO hoje, de alguma forma, te ajuda na tomada de decisões. Total. Ali.
Total. Hoje a V4 Company é assim, é fundamental para eu conseguir continuar crescendo meu business. Legal, cara. Agora vamos falar um pouquinho do que você vislumbra, cara, nos próximos anos. É expansão? São outras unidades? É crescer ainda o faturamento nessa unidade? Conta do looking ahead, digamos assim, do CTC ou do seu looking ahead para o business. Ó, falar de expansão com essa Selic a 15% Não é é difícil, né? difícil, é difícil, é difícil. Mas às vezes é uma expansão dentro da própria unidade, novas linhas de produto, serviço. Aham. Mas me conta um pouquinho da sua visão de futuro aí para o CTC. Tá, a gente hoje, nós estamos em plena expansão, né? A agenda da doutora, graças a Deus, tá muito boa. A gente, inclusive, por isso que queremos trazer esse segundo médico para poder expandir e tudo mais. Só que nós pensamos numa expansão vertical. Tá bom. Até pouco tempo atrás, a gente tinha visão de franquias, em abrir outras unidades. E não é o nosso foco hoje. A gente viu a necessidade de você gerar valor para o médico. Perfeito. Porque hoje os nossos clientes, eles não buscam o CTC, porque o CTC é lindo, maravilhoso. Eles buscam o profissional que está ali à frente. Perfeito. Né? Eu acho que vocês têm muito disso também na V4, Sim. de ser V4 Joandre, V4 Isso, exato. fulano. Por quê? Porque as pessoas, elas associam a marca da empresa com o profissional que está à frente. Isso é normal. Ainda mais na área da saúde, onde o vínculo de cliente confiança é muito grande, né? é muito grande. Então, assim, hoje a gente começou a falar assim, será que faz sentido eu trazer um outro médico e expandir e às vezes trazer uma pessoa que não vai ali agregar com o que a gente está pensando? Aí a gente parou com essa opção de crescimento horizontal e falou assim, não, vamos trazer pessoas para dentro da nossa unidade, vamos expandir essa unidade, trazer outros tratamentos aqui para dentro e fazer realmente um centro de tecnologia capilar, com polo de educação, que aí já começa a entrar na parte de consciência dos nossos clientes, sim. formação de outros médicos dentro da nossa unidade. Então hoje vocês têm aqui dentro o cientista do marketing, Sim. que vocês, além de conscientizarem o público, vocês formam novos profissionais que Exatamente. podem vir a ser franqueados de vocês. Perfeito. Mas como que vocês mantêm essa qualidade? Porque o treinamento é de vocês. Não tenha dúvida. Entendeu? Então eu imagino que vocês aqui da unidade de vocês, como já estão há muito tempo, vocês com certeza devem dar suporte para as novas unidades Não que tenha se dúvida, abrem. acontece muito. Então, eu já imaginava isso, porque essa cultura que eu tô trazendo pro CTC veio de vocês. Legal, cara. Então, assim, a gente, antes de expandir horizontal, a gente está tentando realmente trazer um centro, montar um centro educacional lá dentro para médicos e também um centro de conscientização dos pacientes, para que a nossa expansão horizontal seja de forma orgânica, seja algo que a gente não vai desprender de muito capital, que a gente vai, na verdade, trazer um futuro para as pessoas que confiaram na gente. Então, a pessoa lá comprou o nosso curso de tricologia, ela fez o estágio lá dentro e ela, consequentemente, vai abrir uma unidade. Perfeito. Então, você desenvolve todo um ecossistema, um plano de carreira para todo mundo que está lá dentro e aí começa a fazer sentido você ter uma clínica de tricologia, onde tudo isso se encaixa. Então a metodologia de vocês vai ser escalável e via pessoa física, não pessoa jurídica. Então você não precisa abrir uma nova unidade. Você pode ter mais profissionais capacitados lá dentro e sem necessariamente estrutura de filiais, franquias, etc, certo? Você vai escalar as horas da doutora, é isso? É isso aí. Legal, legal. É isso aí. E hoje, mais ou menos, pra gente finalizar aqui, Rafa, fala um pouquinho só dos grandes números ali. Quantas pacientes o CTC atendeu aí no último ano? Fala dos grandes números da empresa. Hoje nós temos em torno de 550 pacientes ativos. Poxa, que no estão CTC. ali fazendo tratamento e dando manutenção. Dando manutenção. Cara, é um todos baita os dias. número pra área, hein? E com um médico só. Olha só. Então você imagina o sufoco que a doutora não tá hoje. Sim, isso aí. Ela chega em casa e fala assim, de Rafa do céu, tô maluco. Falei, é isso aí. Mas estamos vendendo, estamos crescendo, graças a Deus. Hoje a gente vem num crescimento muito grande e a gente não pode parar. Né? Então, um dos motivos que a gente precisa já começar a ver um lugar maior pra gente ir, trazer um outro médico, já trazer esse podcast lá pra dentro, pra gente começar a falar sobre as doenças pro Legal. público. Então, isso tudo é uma visão que a gente tem assim, médio prazo, vamos dizer. Pô, legal, Rafa. Trabalho mega transformacional, né? Eu costumo dizer assim, eu até 3 anos atrás, eu não tinha nada a ver com marketing, eu era da área financeira, trabalhei durante muitos anos na área financeira. E, enfim, eu estava em busca de uma atividade profissional com mais propósito. Me parece que vocês têm isso muito forte também, né, cara? Muito. Do propósito ali da transformação. Joandre, é aquilo que eu falo, quando a gente fala de propósito, a gente fala de network, a gente fala de liderança, parece que é algo muito batido,
né? Parece que é frase motivacional, é muito romântico, né? Você falar dessas coisas. Mas quando você vive isso e você começa a entender que para que o business foi concebido, Sim. isso acaba sendo natural. Né, você não busca o propósito, você não busca ali o motivo que você faz as coisas, você simplesmente está trabalhando e você começa a encaixar ali o que você gera mais de valor para o paciente, automaticamente o que esse cara está buscando. Bom, mas quem que é o profissional que atua? O que esse cara quer? Então, quando você começa a encaixar as peças, você começa a montar um sistema que ele se autoalimenta, ele é vivo. Então, o propósito começa a fazer sentido, para onde você vai, começa a ser muito mais simples de você tomar a decisão, porque quando você está do zero, você não está ativamente numa operação, Sim. você tem 1000 coisas para fazer, você tem 1000 caminhos para trilhar, mas quando você imerge ali, vai para dentro da operação e você começa a pum, 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 não, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá, você começa a falar assim, é óbvio que é esse caminho que eu tenho que trilhar, é óbvio que eu tenho que começar a formar os médicos aqui dentro. Por que eu não vou formar os médicos aqui dentro? O médico que veio se formar, qual que é a opção que ele tem de crescimento? Eu vou simplesmente falar, agora vai para o mercado? Não, ele pode abrir a clínica dele. Sim. E aí você começa a encaixar e você fala assim, cara, realmente é isso que eu preciso fazer. Que legal, cara. E sua história é muito legal também, hein? Bom, vamos ouvir falar muito de você Amém. E do CTC. Queria agradecer muito aqui a sua presença. Para mim foi um grande prazer. Eu gosto de gravar esses podcasts porque eu aprendo muito sobre os negócios dos nossos clientes e negócios específicos que às vezes eu não tenho tanto conhecimento ali. Mas baita história, parabéns aí pela história do CTC, parabéns pela sua história também à frente do CTC. Ainda vão ouvir falar muito e o Rafa deixou aqui um cupom, certo? Cupom... É real esse cupom ou é fake? Real. É real verdadeiro. É o cupom V4 Company que dá direito a uma consulta de 50%. 50% off na consulta para quem quiser ter uma transformação capilar. Como que eu poderia resumir ali? Qual que é o melhor slogan, digamos assim, para não é nem só a transformação capilar que a gente fala, a transformação capilar é o produto que a gente serve, mas a consulta de 1h30 hoje com a doutora, ela vai te guiar ali para o tratamento que você vai ter que fazer, que você precisa fazer, né, para resolver o seu problema, mas a consciência e a aula que você recebe, por mais que você não feche o tratamento, é algo que você já vai sair de lá fazendo, opa, um dia que eu for fazer isso, é isso que eu preciso. Perfeito. Então, assim, é uma aula que vocês vão ter ali com a doutora de 1h30, e se fizer sentido para vocês, se vocês entenderem realmente como funciona o tratamento, e for isso que vocês querem, realmente é isso que vocês precisam, conte com a gente que a gente tá lá para ajudar vocês. Rafa, obrigado novamente. Valeu aí pela presença. Baita aula. A gente vai ver vários cortes e também vamos jogar lá no YouTube do Matemarketing em Vendas. Abraço. Valeu. André, obrigado por me chamar aqui, por estar participando aqui. Adoro vocês, adoro o trabalho de vocês. E modéstia à parte, sim, eu indico muito a V4 Company para amigos, para pessoas que precisam, que estão buscando fazer marketing. Mas eu percebo que a gente vive num mundo onde a gente precisa gastar muito tempo conscientizando as pessoas. Sim. E hoje, graças a Deus, eu aprendi muito com vocês a V4 e hoje eu consigo entender a diferença que é trabalhar com pessoas boas que nos ajudam realmente a escalar o nosso negócio e empresas que vendem marketing digital. Então, eu sou muito grato para vocês, não só pelo trabalho que a gente vem fazendo, né, que a gente tem essa parceria, mas pela ajuda e pelo ensino do dia a dia que eu, como empresário, preciso aprender e tá, enfim, em constante aprendizado. Então, obrigado por essa parceria, por estar sempre junto com a gente aí, e é sempre um prazer. Pô, legal. Obrigado, a gente se sente lisonjeado, porque um dos nossos propósitos é honrar e impulsionar os empreendedores do nosso país. Então, de alguma forma, a gente está conseguindo contribuir. Combinado. Valeu, Rafa. Valeu, obrigado. pessoal. Até mais. Por aqui.